Hoje à noite eu queria compartilhar com você uma coisa muito importante sobre ser aprovado por Deus. Essa é uma coisa que a gente não pensa. Nós achamos que as coisas de Deus devem ser feitas e devem ser feitas. Mas Deus não vê assim. E eu creio que nessa noite eu vou fazer uma pergunta para você que talvez vai soar, talvez a pergunta mais diferente que você já ouviu na sua vida. Ou talvez você nunca ouviu essa pergunta na tua vida. E eu não quero só falar para aqueles que estão aqui, mas eu quero falar também para você que está nos assistindo, para que você também pense nisto. E a pergunta é esta: você é aprovado por Deus ao ponto de Deus confiar a você a mensagem do Evangelho? Pense bem. Deus é santo. E quando Deus te chamou, Ele te chamou você para ser uma testemunha viva. De quê? Do Evangelho dele. Então nós temos que não somente pregar o Evangelho, mas mais do que isso, nós devemos ser os próprios demonstradores do Evangelho. Porque se nós temos uma mensagem, mas não temos a demonstração do que essa mensagem produz, então ela fica incompleta. E a aprovação é alguma coisa que todos nós entendemos. Eu tenho um amigo na Inglaterra, e ele estava me falando de um amigo dele, que era dono de um Rolls Royce. Quem conhece o Rolls Royce? Eu só vi Rolls Royce pela televisão. Mas eu conheço pela televisão. E eles têm um slogan. O slogan é o seguinte: você não compra um Rolls Royce, você compra um serviço para a vida. E ele disse que o Rolls Royce é um carro tão importante, e ele é feito, vamos dizer, por encomenda. Então, um Rolls Royce nunca vai ser entregue a um cliente sem passar pelo teste final. E ele disse que o teste final é o seguinte: eles enchem uma taça de vinho dessas de cristal puro até a boquinha dele e colocam em cima do capô do carro. E eles ligam o carro. Se cair uma gota, o carro não é entregue. Rolls Royce, ele não treme, tem a melhor suspensão, ele é o melhor carro, ele nunca vai te deixar no prego. Vocês têm essa expressão, deixar no prego? Não? Não tem? Isso é coisa de nordestino. Deixar no prego. Como é que eu digo? Deixar na mão. Deixar esperando um guincho 2 horas. E é tão sério isso para eles, porque é um conceito de uma empresa. Que esse amigo foi fazer uma viagem e quando ele saiu de Londres, ele foi por aquele canal e saiu lá na França, e quando ele estava poucos quilômetros depois de ter saído dali, o cardan, aquele negócio que gira, é isso mesmo? Tem algum mecânico aqui que me ajude? Quebrou, e o carro não andou. Então aquele homem pega o telefone, liga para a empresa e diz: olha, eu estou aqui com meu carro quebrado. O senhor pode nos dar a sua localização? Sim, daqui a pouco vem um helicóptero. Ele desce, pega o homem, sua esposa, 2 filhos pequenos, leva eles para um hotel, o melhor hotel que eles poderiam, deixou lá e diz assim: amanhã seu carro está aqui. O senhor vai dormir hoje à noite aqui. E aqui eu quero dizer para vocês, ô cara de sorte, porque você ganhar uma noite extra de hotel, 5 estrelas, é bom demais.
Quem já está de férias, não é verdade? Uma noite não vai fazer diferença. Ficaram lá e no outro dia, para surpresa dele, vem um caminhão e para no pátio. Ele é chamado, ele vem e então desce do carro, do caminhão, um Rolls Royce 0 quilômetro. Ele olhou, ele disse: o senhor não vai interromper a sua viagem por causa disto. Fique nesse carro e boa viagem. Ele pegou o carro e foi. Fez a viagem dele, voltou. Depois de alguns dias, ele ligou para a empresa e disse: eu quero saber quando vocês vão entregar o meu carro. A pessoa disse: quem é o senhor? Eu sou fulano, meu carro quebrou assim, assim. Eu não tenho conhecimento disto, mas eu vou lhe passar para o nosso gerente. E assim foi até um dos gerentes mais altos lá da empresa. E ele disse para ele o seguinte: olha, você está feliz com esse carro que está aí? Ele disse: puxa, claro que estou. Ele disse: nós não temos nenhum registro de que seu carro quebrou e está aqui. Rolls Royce não quebra. Onde o senhor quer chegar com isso? Crente aprovado por Deus não quebra. Eu queria que você me seguisse hoje à noite por alguns momentos na palavra de Deus para chegar ao entendimento da pergunta que eu lhe fiz. Porque geralmente quando a gente fala de pregar o evangelho, todos nós vamos admitir que o evangelho hoje é muito pouco pregado. As pessoas dizem: eu não sei falar. Outras dizem: eu não tenho preparo teológico para falar. Eu não tenho conhecimento bíblico para falar do evangelho. Como que se o evangelho fosse uma maneira de convencer a pessoa de mudar de religião. E nós temos várias maneiras de dizer por que eu não prego o evangelho. Porém, eu faço uma pergunta para você e quero que você guarde essa pergunta com você. Eu quero te saber se você é aprovado por Deus para esse fim. Agora nós vamos entender isso aqui, porque talvez se você não entender o que nós estamos dizendo, você talvez vai dizer assim: então agora, pastor, só vai pregar o evangelho quem for profundo, quem tiver... Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vai pregar o evangelho pessoas que são aprovadas por Deus. Vamos na palavra? Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero ler uns textos da palavra de Deus e seguir uma construção espiritual na palavra de Deus. Primeiro texto que eu quero ler para vocês está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então você abra sua Bíblia agora comigo. Enquanto vocês abrem, eu vou tomar um pouquinho de água. Você encontrou? Diga amém. Ok, o texto diz o seguinte: procure apresentar-te a Deus aprovado. Isso tem que entrar dentro de nós, isso tem que ser registrado aqui em nossas mentes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, 3 coisas importantes. Primeiro, apresente-se a Deus aprovado. Que não tem do que se envergonhar, que você fez hoje. Toda transgressão à palavra de Deus é um motivo de nós estarmos envergonhados. E diz mais: e que maneja bem a palavra da verdade. Também ele diz o seguinte, e é importante isso:
Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Por quê? Porque você precisa apresentar-se diante de Deus aprovado. E diz mais: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Uau! Piora. Fica pior. Olha só, além disto, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Ele está falando de duas pessoas que foram terríveis dentro da igreja de Jesus Cristo. Mas nós não vamos falar sobre isso. Eu quero apenas perguntar para você uma coisa, nesse instante. Você lê a Bíblia para quê? O que é que te leva à palavra? O que faz você ir à palavra? Quando você senta e abre aquele livro, difícil de entender muitas vezes. E se eu abrir na genealogia? Filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? É tanto filho, é tanto... Chega. Quando você for à palavra de Deus, quando você vai à palavra de Deus, você vai porque você tem fome e sede de justiça? Você é um daqueles que vai dormir já pensando em levantar e a primeira coisa que você vai fazer é se deleitar na palavra de Deus? Você é tão ligado à palavra e tão profundamente dependente da palavra que quando você vai dormir, você já está antecipando o momento de você levantar. Olha, eu tenho visto e observado algumas pessoas que gostam de exercitar, pessoas que gostam de correr de manhã. Meu Deus do céu, elas botam o despertador ali para a madrugada, ela vai levantar, ela já fica doidinha. E se ela não correr naquele dia, ela vai ficar o dia inteiro assim. Porque ela tem que correr, porque ela precisa daquela adrenalina, ela precisa. Por quê? Porque se eu ficar sem correr, eu pego aqui, eu já vou vendo 20 quilos aqui, e meu Deus, eu preciso correr. Quando você vai ler a palavra de Deus, você tem essa disposição, você vai para a palavra de Deus como você fosse apresentar-se diante de Deus. Qual é a tua atitude? E aqui, Paulo está instruindo um pastor jovem, e ele diz para esse pastor: olha, quando você for apresentar-se diante de Deus, você vai apresentar-se diante dele aprovado. Então eu preciso entender e ver que a palavra de Deus, ela tem tudo que eu preciso para me qualificar e ser aprovado diante de Deus. Então quando eu vou buscar a palavra, eu venho buscar o quê? O conhecimento, eu venho buscar a comunhão com Ele, para que a minha vida seja vivida de tal maneira que eu possa ser aprovado por Deus para o uso dEle. Eu tenho a impressão que quando nós chegarmos no céu e nos encontrarmos com Jesus, se Ele olhar assim para a gente, os olhos dele são como chamas de fogo, e Ele olhar para você, você vai dizer: por que eu perdi tanto tempo? Por que eu não tinha essa consciência? Ele não vai dizer nada, Ele só vai olhar para você e você já vai entender tudo. E aqui Paulo está dizendo para ele: quando você for se apresentar a Deus, vai como ovelha. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Vocês sabem por que nós fazemos um esforço tremendo para manter uma escola dominical viva aqui? Para que vocês tenham contato com a palavra de Deus. Nós temos um seminário que produz um material para que você possa crescer na sua vida cristã. Sabe por quê? E sabe qual é o nosso, vamos dizer, o nosso sentimento central para isso tudo?
E por que nós investimos nisso? É para que quando você entrar por aquelas portas, você possa louvar a Deus sem impedimento algum. E se nós tivermos uma consciência diferente, de que nós estamos sendo purificados, limpos, para nos apresentar a Deus, para Deus receber esse culto que você oferece a Ele. Mas sabe como nós estamos vendo as coisas? Eu não estou falando desta igreja, eu estou falando da igreja de Jesus em muitos lugares da terra. Ele se enche de teologia e diz assim: hoje eu não vou ao culto porque eu já sei tudo. Eu não preciso. Mas hoje, Deus está lhe trazendo uma consciência diferente. Deus está trazendo uma consciência diferente para vocês também. Eu estou purificado. Eu venho como Davi vem. Sabe como é que Davi vem à casa dele e dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entrarei por seus portões com ações de graças. Por seus átrios entrarei com louvor. Cadê ele? Ele que toca. Outro dia eu peguei ele assim e disse: pastor, não faça mais isso comigo, eu não sei nem que tom o senhor tirou. E eu preciso de tom? Não, eu canto. Entrarei por seus portões com ações de graças, em seus átrios entrarei com louvor. E direi que esse dia é o dia do Senhor, e nele alegrarei-me no Senhor. Olha só, é assim que você vem para a casa de Deus? Geralmente as pessoas vêm para o culto dizendo assim: eu vou ali receber alguma coisa, eu vou ali porque eu estou tão triste, eu vou ali porque eu estou quebrado. E sabe de uma coisa? Você fez certo. Porque há conforto, há consolo, há restauração na casa de Deus. Mas quantos vêm à casa de Deus para dizer: louvado é o nome do Senhor, glorificado é o teu nome, Deus, eu te louvo, porque tantas coisas o Senhor fez para mim, e por elas todas eu sou grato, e você explode de alegria na presença de Deus, porque você está aprovado por Deus. Então a palavra do Senhor diz isso, e eu queria que vocês entendessem, que veja bem, quanto mais eu aprendo a palavra, mais eu sou limpo pelo Espírito de Deus. Quanto mais limpo eu estou no Espírito Santo, mais o Senhor recebe o nosso louvor e adoração. Eu não tenho tempo para entrar por aqui, mas se tivéssemos tempo eu mostraria para vocês o que eu estou dizendo, que é uma verdade. Mas Paulo ensina isso, não tem do que se envergonhar. Então guardem isso com vocês um pouquinho. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo porque o inimigo não quer que eu vá louvar. O quê? O inimigo não quer que você vá louvar? Que teologia, que descoberta. Eu posso dizer, nunca ele vai querer. Mas eu louvo para quebrar ele. Eu louvo porque agrada o meu Deus. E eu louvo porque o Senhor está no meio dos louvores. Aleluia. Eu não posso fazer isso porque o inimigo... Ei, você está ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o quê? Aquilo que te prendia. E você está livre. E agora você pode cantar. Aleluia. Vamos lá, gente, me ajude. Aleluia. A morte perdeu sua vitória. Está preso. Não sou eu que estou preso, ela está presa. Eu sou livre. Livre para quê? Livre para dançar, livre para pular, livre para gritar, livre para pregar, livre para tudo, em nome de Jesus.
É tempo de nós chacoalha essas correntes da tua mão, chacoalha essas correntes dos teus pés. Ei, firma os joelhos que vocês têm, porque o Senhor dos Exércitos está na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sei que Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia, que coisa maravilhosa, gostosa de se ouvir. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15 diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Alô, olha para mim. Como eu gostaria que hoje estivesse aqui toda a igreja. Como eu gostaria que nós estivéssemos aqui botando cadeiras por todo lado, para que todos pudessem ouvir isso. E se você está aí, por favor, ouça também. Não faças negligente. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Sabe que é o dom de Deus em você? O Espírito Santo. Não seja negligente com Ele. Ou seja, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso seja manifesto. Alguém aqui tem o Espírito Santo dentro de si? Diga aleluia. Ai, Jesus. Vou dizer novamente, vamos voltar à fita. Eu vou perguntar novamente. Alguém aqui tem o Espírito Santo? Diga aleluia. Isso. Cara, grita. Eu morava próximo aqui do Brinco de Ouro e de uma ponte qualquer lá. E lá da minha casa eu ouvia os gritos, eu sabia antes do narrador dizer que já havia o gol, porque eles gritavam. A gente fala do Espírito Santo. Ele é vida, Ele é poder, Ele é o bom pastor, Ele é confortador, Ele é consolador, Ele é tudo em todos. Ele é o grande mistério, Ele é para nós a esperança da glória. O Espírito Santo é o dom de Deus para vocês. E Ele diz, não sejam negligentes com isso. Porque Ele foi concedido para vocês. Mediante a palavra de Deus. Portanto, é importante que nós meditemos, é por isso que eu estou pregando. Para acender, você sabe tudo isso que eu estou dizendo. E é porque vocês sabem que eu estou pregando para vocês. Porque vocês sabem que o Espírito Santo está em você. Você sabe que Ele é um presente de Deus. Você sabe que Ele é um dom de Deus. Você sabe também que quando Jesus Cristo subiu ao céu, Ele fez o quê? Ele levou cativo o cativeiro, você é livre, 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 livre. E em 2 Timóteo, capítulo 1, 6, diz o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto que reavives, aleluia, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aviva esse dom. Eu poderia dizer hoje para vocês que vocês reavivem o dom que está em vocês pela pregação do Evangelho esta noite. O propósito é reavivar tudo na tua vida, você sair daqui diferente, você sair daqui cheio da glória de Deus. E Deus tocou o coração do pastor Ayrton, que antes dessa palavra ele já sentia o desejo de orar por aqueles que quisessem pregar o Evangelho. Eu não falei para ele, nós não combinamos isso, mas o mesmo Espírito está aqui. Aleluia. Eu nunca me esqueço, eu estava em Fortaleza, em nossa igreja, lá em Parquelândia, e eu preguei sobre nós pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo. E eu dei um testemunho sobre o meu pai, que pregava e convidava um certo homem para vir à igreja. E todo dia ele dava uma disputa. Olha, irmãos, existem pessoas que são igual a um quiabo. Eles escorregam. Você quer pegar, mas eles escorregam. E ele vai dizendo, olha, amanhã eu vou, próxima semana eu vou. E esse homem escorregava, até que um dia meu pai foi num sábado à noite na casa dele. E aquele homem disse, pastor, de amanhã não passa.
eu estarei na igreja, eu vou estar na igreja, sim senhor, amanhã, custe o que custar. Só que eu não tenho carro, pastor. Meu pai disse, então eu te pego amanhã, eu vou te buscar antes do culto. E meu pai então ficou muito feliz, fomos para casa. E no dia seguinte, domingo de manhã, meu pai para na frente da casa e vê muita gente na frente da casa do homem. E quando meu pai pediu licença e entrou, ele se deparou com um caixão e aquele homem morto. E então eu disse para aquele grupo de pessoas ali, aquela noite, eu disse, alguém passou por você e hoje está morto? Essa pessoa, o destino dela será o céu ou será o inferno? E depois do culto um jovem me procura, ele disse, pastor, eu quero pedir perdão a Deus, Eu digo, calma rapaz, o que está acontecendo? Ele chorava. Ele disse, porque eu tenho um vizinho, que Deus me incomodou muito para ir falar com ele sobre Jesus Cristo. E eu disse, segunda-feira eu vou, é igual o regime, segunda-feira eu começo. E agora, pastor, quando eu sair daqui, eu estou indo para o velório daquela pessoa. Não despreze o dom que está em você. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Essa palavra procura é a palavra espaldazo, que significa use de velocidade, seja rápido. Ou seja, esforce-se e seja muito diligente em buscar a palavra de Deus. Não é simplesmente você dizer, hoje eu não estou com vontade de ler, eu não vou ler, eu vou ler amanhã. Não, a Bíblia está dizendo, você precisa apresentar-se a Deus aprovado, então use de grande diligência, use de velocidade, esforce-se, diga ao sono que vai embora, diga aos seus olhos, se você não pode ficar com os olhos abertos, prega os seus olhos assim, e você leia a palavra de Deus, porque Ele é vida. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, e quando ela entra no nosso espírito, ela recebe o fôlego de vida, e se torna rema. Se Deus soprar o que está no teu coração agora, o que é que vai ganhar vida? Pornografia? Inveja? Falta de perdão? O que está no teu coração? O que você tem posto aí dentro? Porque o coração é um depósito. Se Deus soprar aí, o que é que vai receber fôlego dele? Então eu preciso encher o meu coração. A Bíblia diz uma coisa interessante, diz, guarda acima de tudo o que? O teu? Porque são deles que procedem o quê? Os rios da vida. Então, enche a palavra de Deus, enche da palavra de Deus, procura, seja diligente, vá buscar, enche-se dela, porque ela vai receber vida pelo sopro de Deus. Procurar significa isso. Esta foi a recomendação de Paulo a Timóteo, seja rápido, empenhe-se. Eu acho interessante porque Timóteo era um pastor tão jovem e nos primeiros anos de vida dele, nos primeiros 3 anos de ministério dele, a igreja cresceu, ela tomou forma e Timóteo estava muito bem, mas no segundo parece que houve alguma coisa e as coisas começam a ficar diferentes, as coisas começam a ficar agora difíceis, a perseguição começa agora e Paulo estava na cadeia quando ele recebe uma notificação de Timóteo e ele vê que naquele pergaminho de Timóteo, haviam manchas de lágrimas,
E ele diz: em choro eu estou escrevendo essa carta para você, Paulo. Eu não estou mais suportando as coisas que estão acontecendo aqui. Eu estou a ponto de desistir. E então Paulo pega a caneta dele, a pena dele e joga as correntes. Diga assim: eu estou encarcerado e eu digo para você, tenha fé e aviva esse dom que está em você. E você fale com ousadia, porque essas correntes não podem prender a palavra de Deus. Ao invés disso, você se encha da palavra e seja diligente nela. E você vai ver a glória de Deus. Eu estou sempre ouvindo pessoas dizendo: eu vou fazer um curso disso, eu vou fazer outro curso disso, eu vou fazer outro curso disso. E nós ficamos cursados, mas parece que nada muda. Eu acho que até piora, porque agora eu sei algumas coisas, mas faço outras. E eu vou descobrindo que eu não tenho forças para mudança. Agora eu tenho um sentimento de culpa. Eu tenho sentimentos terríveis que eu estou fora daquilo que Deus quer, porque nós não entendemos uma coisa: o Espírito Santo é o que te dá vida. Nós não estudamos a Bíblia para sermos teólogos. Vou repetir. Nós não estudamos a Bíblia para ser teólogo. Ai, pastor, eu preciso vir ter uma aula com o senhor. Para quê? Eu quero que o senhor me explique algumas coisas, porque eu tenho que falar com fulano, e fulano é dessa religião, ele pensa assim e eu não tenho argumentos. Uau! Se você não tem argumento, deixa ele olhar a tua vida, porque a tua vida seria o suficiente para convertê-lo. Porque o poder do Evangelho é testemunho. Nós não estudamos a Bíblia para ser teólogos, nós não estudamos a Bíblia para ter conhecimento, nós não lemos a Bíblia de capa a capa simplesmente para chegar no final de um momento e dizer: eu li a Bíblia toda. Nós lemos a palavra de Deus para nos apresentar aprovados diante de Deus, todo aprovado diante de Deus. Por que é importante nós nos apresentarmos diante de Deus aprovados? Então é preciso que nós vamos à palavra, porque a palavra apresentar-te é isto que significa: fique de pé ou ao lado dele. Esse é o sentido. Ou seja, esteja disponível. Você está disponível? Se o Espírito Santo disser: eu quero que você saia daqui agora, e você vai para o hospital em vez de ir para a sua casa, você está disponível? Então, quando a palavra de Deus diz apresentar-te, ela está implícito duas coisas importantes. Primeiro, que você se apresente em algum lugar que diga: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E a segunda coisa, eu estou disponível para o que o Senhor precisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra apresentar significa isso. A palavra aprovado significa propriamente aceitável. Você já imaginou? Você agora terminou de consertar teu carro, você está com as mãos cheias de óleo, as unhas pretas, você está todo suado, está sujo. Aí sua mulher saiu do banho e você vem: oh amor, e vai para beijar ela. O que ela faz? Como é, meu irmão? Eu gostei dessa, faz aí. Vai para o banho, vai se purificar, vai se limpar. E é por isso que o Espírito Santo, uma das formas que ele é apresentado na Bíblia como água que purifica, que limpa.
É por isso que nós vamos à palavra, para sermos limpos, para poder estar na presença dEle. É por isso que no costume judaico, você nunca entraria numa sinagoga. Quem já foi em Israel já viu uma sinagoga antiga. Você vê muitas piscinas, muitos tanques, um ao lado do outro, porque nunca um judeu entraria na sinagoga sem que eles tivessem primeiro banhado naquelas águas. Por quê? Porque aquilo significava estar limpo, estar cheiroso, estar bem apresentável para entrar na presença de Deus. E nós perdemos essa consciência. Nós vemos para a igreja de qualquer maneira. Nós simplesmente entramos aqui como nós entramos em qualquer outro lugar. Nós entramos na casa do Senhor e no templo do Senhor como nós entramos às vezes no cinema. Nós entramos na casa do Senhor para louvar ao Senhor e nem sequer pensamos no que fizemos durante a semana toda. E aí nós achamos que nós simplesmente vamos levantar nossas mãos diante dele e dizer: ó Deus, eu te louvo. E a Bíblia diz que, eu rejeito esse louvor. Sabe por quê? Porque de fato eles me louvam, mas o coração deles está longe de mim. Por quê? Porque eu vejo a sujeira daquilo que você gostou durante a semana. Eu sinto o cheiro daquilo com o qual você esteve junto durante a semana. E se nós vamos chegar à estatura de Cristo, e se Deus está dizendo que pela fé mútua Ele vai fazer alguma coisa nessa igreja, escute o que eu estou lhe dizendo. Existe água nesse lugar, e os rios de vida estão aqui para lavar você, para limpar você de todo pecado que Deus quer que você se limpe. A palavra aprovado significa aceitável. E um escritor de um dicionário explica, Donald Barnhouse, ele explica isto. Essa palavra, ela tem como raiz a palavra dokel, que significa pensar verdadeiramente. Nós temos às vezes muitos pensamentos que dão suporte à nossa fraqueza, dão suporte, justificam nossa situação, sem querermos nos limpar. Se eu pecar, Deus me perdoa. Verdade? Sim, perdoa. Mas por que a pessoa está entretendo isso? E por que ela fica nisso? Porque ela está sempre fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Então ela diz: se eu voltar e Deus vai me perdoar. Se eu pecar 70 vezes 7, Deus me perdoa. Então vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar. Não, senhores. A nossa consciência de perdão deveria ser para nós melhorarmos, para nós melhorarmos, para nós melhorarmos, para nós sermos mais parecidos com Ele, mais parecidos com Ele, mais parecido com Ele. E quanto mais parecido com Ele, mais testemunha viva você será. E você vai ver o gozo e a alegria de poder testemunhar de algo que é mais fantástico do que ganhar 2 bilhões na loteria esportiva. Se é que existe ainda. É ser contado. Você já imaginou se você estivesse em Brasília e de repente uma autoridade em Brasília, no meio de milhares de pessoas, ela te vê e chama você para o pódio? Como é que você vai? Me chamou. Eu agora estou aqui na frente de todo mundo. Eu represento muito para ele. E todo mundo vai ver, olha, ele é assim. E você fica feliz porque você está perto daquela autoridade, aquele nome. Seu Instagram vai bombar. A sua mídia vai receber não sei quantas visitações. É visitações? Visualizações. Porque visitação é para aprovado. É visualizações. Você vai bombar. É isso que você quer?
Mas você já imaginou? Se os olhos de Deus passeiam pela terra e entre 8, 7 bilhões de pessoas, os olhos de Deus estão em você. Porque você é justo. E os ouvidos dele estão atentos. E as mãos dele estão estendidas. E quando você fala, ele diz: sim, eu vou fazer por você. Porque você é aprovado. É isso que Deus quer que você entenda. É isso que o Espírito Santo está falando hoje à noite. E ele disse: eu vim para que vocês alcancem essa qualidade de vida, porque eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso que habita em vocês. Por que será que ser aprovado por Deus faz diferença? E eu quero que vocês venham comigo em Atos capítulo 2, versículo 22. Atos 2, 22. Ele diz o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, aleluia, Jesus o Nazareno. E aqui ele diz assim: varão aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vocês mesmos sabem. Aleluia. Varão? Varão? Essa palavra, aprovado, é uma palavra especial que eu gostaria também de passar para vocês. O significado dela é a palavra apodeiknumi. É uma palavra difícil de se falar, porém, ela tem um significado muito profundo. E eu quero passar isso para vocês. Essa palavra significa apontar para fora de si mesmo. Ou seja, apontar para fora. Anunciar. Eu gosto dessa tradução. Expor para a observação. Entende? Preste atenção. Você é aprovado de Deus, então a força que opera em você aponta de dentro para fora e expõe você como modelo para os outros. Para que os outros vejam o que é um verdadeiro cristão. Para que os outros vejam na sua vida o que esse Deus faz com uma pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz aprovado. Ela diz expor para a observação, declarar, mostrar e provar que tipo de pessoa alguém é. Este aqui, Deus diz, este é meu. Vistes porventura, ó Satanás, o meu servo Jó, alô, varão aprovado, cheio do Espírito Santo, se aparta do mal e completo. Satanás, vi. E então, o que você me diz? É claro que ele é assim. O Senhor põe uma sebe nele. O Senhor põe sebe em todos os filhos dele. Aliás, tu pões a sebe até nos animais dele. Eu não posso nem chegar perto. Eu não posso nem me aproximar deles. Mas eu digo para você, tira o que ele tem e ele vai blasfemar contra o Senhor. Você está vendo meu servo? Meu servo Ayrton? O que você me diz dele? Eu quero saber se a resposta de Satanás será a mesma que ele deu de Jó para Deus de você. Onde ele estava meia-noite? No dia tal, no dia tal, no dia tal. Quando a esposa dele estava chorando e ele estava navegando.
naquele dia em que eu precisava de uma balança correta e uma balança equilibrada para glorificar o meu nome, você colocou uma propina dentro da tua vida que fez a minha balança de justiça descer. Você viu meu servo nesse dia? Será que Deus poderia apontar você e expor você como uma exibição daquilo que Ele é? Será que nós somos aprovados por Ele? E aqui diz mais: provar que tipo de pessoa e alguém é. Escute, provar por argumentos e demonstrar o poder dele em sua vida. E Satanás sai da presença de Deus e diga: agora eu peguei. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, eu digo, como que uma pessoa pode suportar tamanha coisa? Porque no mesmo dia, as coisas vão acontecendo com Jó. Ele perde todos os filhos, ele perdeu sua casa, ele perdeu seus animais, ele perdeu seus funcionários, ele perdeu tudo que tinha. Mas aquele homem, ele faz uma coisa que talvez seria a coisa mais difícil para nós fazermos. Ele rasga suas vestimentas e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do meu Senhor. Nós vemos por esse texto que Satanás não desiste. Voltou à presença de Deus. E agora ele vem e Deus diz: e aí? Realmente o moço lá é bom. O homem realmente não fez mais. Toca a vida dele. Porque o que dará o homem pela sua própria vida? Nós chegamos a vender uma casa para sermos curados de um câncer. Nós chegamos a vender carros para curar uma pessoa que amamos. Verdade ou não é? Então Satanás estava com um argumento muito forte. Deus disse: ok, você vai tocar a vida dele, mas você não vai tirar a vida dele. E então o inimigo vem com uma das doenças talvez mais terríveis. Ele se enche de chagas, e aquilo coçava, e ao mesmo tempo aquilo queimava, aquilo ardia, e foi como que rasgando a sua pele, dores excruciantes. Um homem que tinha tudo, um homem que era rico, um homem que tinha muitos animais, um homem que tinha tudo, agora estava debaixo de uma árvore, acorrentado. E ainda mais a esposa dele vem para ele, e a esposa olha para ele e diz: homem, eu quero te dizer uma coisa, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele olha para ela: minha mulher, você fala como as loucas falam. E a palavra de Deus diz que Jó permaneceu, sendo provado, mas no final do livro de Jó ele é aprovado. E a aprovação de Deus é tão poderosa na vida dele que agora Deus diz para os amigos de Jó, que ficaram o tempo todo querendo dizer que Jó estava pecando: confessa, confessa. Jó diz: eu não tenho pecado, eu não sei o que eu fiz, eu não tenho nada disso, eu sei, mas você tem que ter. E eles falavam, você não vê que a palavra é assim, Deus é grandioso isso. Ele diz: eu sei que Deus é grandioso, eu sei que vocês estão dizendo, mas eu não fiz, eu sou inocente. E quando Deus vem, e Deus diz para os amigos: agora vocês querem viver? Queremos, claro. Então agora vocês vão voltar para Jó, porque ele está aprovado por mim para abençoar vocês. Você é aprovado por Deus para abençoar a sua família? Você é aprovado por Deus para abençoar seus amigos? Você é aprovado por Deus para levar esse evangelho a uma pessoa que sofre?
Pois eu vou lhes dizer por que Deus aprovou. Quando Jó ora, Deus perdoa aquelas pessoas. Não somente isso, mas Deus deu em dobro tudo que Jó tinha e que o inimigo tirou da vida dele, porque foi aprovado por ele. E aqui Pedro diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios. Você é aprovado por Deus ao ponto de você ver os milagres de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim: eu tenho que ter uma força especial para operar um milagre. Não, você precisa ser aprovado por Deus para que o milagre de Deus possa ser gerado nas pessoas, por você e através de você. É assim que Deus disse: esse é meu filho amado, esta pessoa aqui, este aqui é um filho meu, este aqui é meu servo, e eu vou dizer para vocês que ele é, e eu aprovo ele, e vou afirmá-lo diante de vocês como meu filho, como meu servo. Como? Fazendo aquilo que ele diz sobre mim, e o que ele me pede a mim, eu faço por ele. Milagres e prodígios. É ser aprovado para ser usado. É ser aprovado para que os milagres de Deus venham e aconteçam pela sua vida. É ser aprovado por Deus para você ser uma testemunha viva do evangelho dele. Para isso ele te deu uma Bíblia, para isso ele te deu os profetas, para isso ele nos deu leis, para isso ele nos deu uma igreja, para isso ele lhe deu os pastores, para isso ele lhe deu o Espírito Santo. Não tem desculpa. John Piper, ontem foi falado isso aqui. Ele disse uma coisa: para uma coisa boa o seu celular serve. Porque todo aquele que chegar diante de Deus e for dar relatório da sua vida e dizer assim: Senhor, eu não li a tua palavra porque não tive tempo, Deus vai dizer: porque estão computadas aqui todas as tuas horas diante do teu celular. E se você tivesse trocado esse celular pela palavra de Deus, não só vocês seriam boas testemunhas, mas porque vocês não fizeram isso, vocês perderam tempo e vocês foram danificados, e a sua fé foi drenada de você, e você nem percebeu, como um sapo colocado na água fria, e foi esquentando a água, e ele vai se acostumando com a água quente, até que chega o ponto dele ser cozinhado e morto, porque ele não sente mais nada. E assim são muitos crentes hoje, que estão vivendo nesse mundo, sabendo, ou melhor, não sabendo, que estão sendo cozinhados pelo diabo, pouco a pouco. É um pouquinho disto, é um pouquinho daquilo, é um pouquinho daquilo aqui, é um pouquinho mais de tempo aqui, é um pouquinho mais disso, e assim, quando chega num determinado momento, eu não tenho contentamento, eu não tenho alegria. Não pode. Deus fez por intermédio dele, porque Jesus era aprovado por Deus. Amém? Jesus era aprovado por Deus. A palavra aprovado aqui é a palavra dokimazo. E significa isto: testar, examinar, provar, verificar, para ver se alguma coisa é de fato genuína. Eu te amo, ó Deus. Ele está bom, vamos provar mesmo se você me ama. Mas na primeira, o cara desiste. Dokimazo, você vai ser provado. O que nós estamos dizendo no meio da provação? E aqui o sentido é ser provado como metal. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Na África, há anos atrás, como eles não tinham equipamentos modernos, então eles traziam todos aqueles cascalhos das terras ricas de ouro, e então eles pegavam um caldeirão grande, muito grande, e iam colocando aqueles cascalhos, aqueles entulhos ali dentro. E eles aumentavam o fogo. E aquele caldeirão começava a esquentar, e aquilo tudo ia derretendo, só ficava o ouro.
E aí eles botavam mais, até que aquele ouro ia crescendo, até que ele chegava no topo. Agora o ouro precisava ser examinado. Ele precisava ser testado. Sabe qual era o teste? Havia uma pessoa que era expert nisso. Então eles vinham para o ouro e ele colocava o rosto dele no ouro. E se o ouro refletisse fielmente o seu rosto, era puro. E se o ouro não refletisse fielmente o seu rosto, aumentava o fogo. Se a imagem de Cristo não estiver fielmente representando a imagem dele, você volta para o fogo. Para ser aprovado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? De fato, vocês estão entendendo essa palavra? Escute. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eu quero ler com vocês esse texto. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. E aqui eu volto à pergunta inicial. Qual foi a pergunta inicial? Sem colar. Qual foi a pergunta inicial que eu fiz para vocês? Gente, nós não estamos no meio de políticos. Fala claro. Como foi a pergunta? Você é aprovado de Deus ao ponto de Deus confiar a você a mensagem do Evangelho. Olha o que Paulo diz aqui. Pelo contrário, eu quero ler um pouquinho antes. Pois a nossa exortação não procede de engano. Amém? Nós não estamos falando enganos, nós estamos falando verdades. E ele diz assim, nem de impureza. Se o meu coração está puro, e aquilo que eu estou falando para vocês é a verdade, e livre de qualquer impureza. E nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, ao ponto de Deus nos confiar Ele, o Evangelho. Isso para mim mexeu comigo quando eu falei isso aqui. Puxa, Senhor, isso é muito forte. Olha o que ele diz. Eu não tenho impureza. Eu estou aqui com alguma verdade, eu não venho em mentira para vocês, e isso não tem lugar na minha vida, não está presente na minha vida, ao ponto que Deus me confiou e colocou em mim o Evangelho para que eu anuncie e o pregue para todas as pessoas que eu possa. E Paulo diz assim, falamos, não para que agrademos a homens. Se você fizer isso, Deus vai dizer isso. Se você der 10 mil reais, alguém aqui quer dar 10 mil reais, e Deus vai dar 10 mil casas para você. Você pode dar 100 mil reais, e agora Deus vai dar uma coisa especial para você. Mentira. Você é aprovado, você está limpo, você foi trabalhado pelo Espírito Santo, então Deus comissionará você aí no nome dEle para salvar vidas. Talvez nós nunca paramos para pensar nisso. Talvez o fato que você não está falando de Jesus Cristo para os outros é porque você não tem o poder da aprovação. É porque você não está se cuidando. É porque você não tem se banhado nos rios da palavra. É porque você não está cheio do Espírito Santo. Mas eu quero lhe mostrar uma coisa hoje que é muito gostosa. Porque às vezes a gente fala uma coisa, e se você sair daqui e diz, então, pastor, acabou de me enterrar. Eu agora estou morto, estou perdido. Eu quero dizer para vocês que os juízos de Deus não são para a morte. Eu vou repetir, os juízos de Deus não são para a morte, são para a vida.
E glória a Deus por essa mensagem, glória a Deus, pastor, por essa mensagem. Sabe por quê? Porque enquanto é tempo, busque ao Senhor, antes que chegue os maus dias e você venha dizer neles: eu não tenho nenhum contentamento. E Deus está sendo misericordioso, Deus está sendo maravilhoso conosco. Deus está dizendo para vocês: eu vou levar vocês à estatura de meu filho, eu vou dar a vocês o que eu prometo, com o meu sangue eu fiz uma aliança com vocês, e eu vou cumpri-la. Eu vou colocar as minhas palavras dentro do seu espírito, e eu vou com meus dedos transportar essa palavra para as suas mentes, e vocês vão ver a minha glória, e vocês dirão: eu sou o seu Deus, e eu direi: vocês são o meu povo. E o convite do Espírito Santo é simples: aqui está o rio, venha limpar-se. A igreja de Laodiceia, ela é uma das igrejas que João mostra como sendo uma igreja que está sendo ao ponto de vomitar. Deus está querendo vomitar aquela igreja. Qual é o estado da igreja de Laodiceia? Uma igreja que não é quente e uma igreja que não é fria. Ou seja, é aquela igreja que está na casa de Deus, mas gosta do mundo. Eu gosto das orações, mas eu gosto do samba. Eu gosto das orações, eu gosto da palavra, eu gosto de estar, mas eu gosto de socializar, eu gosto de aprovar. Meus likes aprovam tudo que eu vejo. E sabe como Deus vê isso? Experimenta. Pega uma água morna e começa a beber, beber, beber. Daqui a pouco você vai vomitar. E quando Deus diz assim: eu estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca, sabe o que significa isso? Os lábios dele cessam para você, e nunca mais você vai ter qualquer coisa da parte dele, porque Deus chama a existência as coisas pela palavra dele. Pastor, ultimamente o senhor tem pregado umas palavras. Uma irmãzinha diz assim: pastor, o senhor bateu forte naquela noite. Eu disse: pelo menos a senhora sentiu, porque os outros parece que não sentiram. Eu não estou batendo em vocês. Isso aqui não é uma palavra dura, isso é uma palavra de amor. Porque o amor convida você ao arrependimento, mas a palavra do engano diz que está tudo bem. Isso é palavra de amor. E Deus está dizendo: eu quero conduzir vocês, eu vou levar vocês, eu vou dar poder para vocês, e vocês vão pela fé mútua, vocês vão se abençoar uns aos outros, vocês vão confortar uns aos outros. Por quê? Porque está escrito: se há algum conforto, se há alguma exortação, se há algum louvor, se há qualquer coisa dentro do teu espírito, completem a minha alegria. Vocês se amem uns aos outros e façam uns pelos outros aquilo que Deus está fazendo em você. E esse ano, Deus vai abrir os nossos entendimentos para entender essa verdade. E você não vai ficar inativo, e você não vai ficar quieto mais, porque suas mãos serão as próprios conduítes da vontade e da glória de Deus. Porque você vai ter consciência que se você colocar sua mão em algum lugar, algo vai acontecer, porque você é aprovado por Deus para isso. Você vai ser aprovado por Deus para ir a um hospital, você será aprovado por Deus para ir a algum lugar, Deus vai lhe aprovar para você viajar, Deus vai fazer a aprovação, Ele vai te dar porções do Espírito dEle, e a glória dEle estará em vocês, para que vocês possam ser testemunhas vivas do poder do Evangelho. E você vai estar tão íntimo de Deus e tão aprovado por Deus, que Ele disse: abra a sua boca e eu confirmarei cada palavra que você disser. E você vai dizer: pai, eu digo agora em nome de Jesus para que ele seja salvo, e Deus vai salvar. Tudo que nós quisermos, tudo que nós vermos, tudo que nós sentimos, porque é Ele quem opera o desejo em nosso espírito, e Ele é que energiza o poder para que aquilo que Ele desejou em você seja para a glória dEle.
Mas sabe por que o pecado tem tido tantas vantagens? Porque o pecado deseja em você, e você se rende ao desejo dele, e você é escravo, e você é separado da comunhão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe a sua oferta. Abel saiu feliz. Abel devia ser um cara bonito, alegre, rindo para tudo. Ele devia ser um muito feliz. E então, por que eu digo isso? Porque Deus notou a cara feia de Caim. Você já viram o crente da igreja? Olha para ele, ele está assim, ó. Havia um homem numa certa igreja, numa certa cidade, num certo estado. Para você não ficar querendo fuçar na mídia para saber quem é. Então, eu não vou dizer. E esse homem, ele tinha um problema. Ele sabe aquele corinho que diz assim: sou menina dos olhos do Senhor. Cante aí um pouquinho. Ajuda, Eda. Está vendo? Vocês precisam voltar no passado, irmãos. Mas se o dia escuro for, a louvar meu Senhor, tem que ser de Jesus. Aí o que ele dizia? Eu só sou de Jesus. Quem conheceu meu pai sabe que ele andava. Eu só sou de Jesus. Um dia ele estava tão feliz que ele disse: vocês estão de Jesus, e deu um chute no diabo. E quando ele fez assim, o sapato dele saiu, foi lá no meio da congregação. Mas ele disse uma coisa para o pastor, ele disse assim: pastor, eu vou dizer uma coisa, eu canto esse corinho está teologicamente errado. Aí o pastor falou para mim: mas por que está teologicamente errado? Ele disse: porque quando eu chego, sou menino dos olhos, eu fico quieto, porque eu sou macho. E eu não vou dizer que sou menina dos olhos de Deus. Ignorância. E as nossas ignorâncias estão nos colocando no lugar de desaprovação, ao invés de nos colocar no lugar de aprovação de Deus. E eu quero concluir dizendo para vocês, aqui tem uma verdade muito profunda. Porque quanto mais você for tocado por Deus, mais você vai falar de Deus. Nós temos essa mania, coça a mão para falar das coisas boas que a gente tem. A sua filha passou, primeiro lugar na faculdade, primeiro lugar na Unicamp, o que acontece no outro dia? Passou, minha filha passou, a mídia toda sabe, ela passou na faculdade, ela agora é primeiro lugar. Ah, que coisa boa. Eu sou mãe dessa gênia. Eu sou mãe desse prodígio. E todo mundo tem que saber, todo mundo tem que saber. E Jesus morreu por você, Jesus foi sepultado por você, Jesus Cristo ressuscitou por você. E nós guardamos isso para nós, as 7 chaves. Porque nós temos vergonha de dizer quem Ele é. E aí quando nós vamos dizer, por que você não evangeliza? A última coisa que virá na sua mente é porque você não está aprovado por Deus. Eu não vou discutir teologia, não vou dizer que somente é isto, porque tem outros fatores também que estão e devem ser incluídos em tudo isso. Mas, queridos, pense nessa possibilidade. Porque enquanto você amar aquela pornografia, enquanto você amar mentira, enquanto você entreter o ciúme, enquanto você entreter a mentira, enquanto você estiver com pensamentos, e muitos já estão com pensamentos homossexuais, não fazem, mas estão pensando. Alguns já estão praticamente se rendendo à ideologia, não posso dizer o resto. E agora, nós temos que nos adaptar a tudo isso, ou nós seremos aprovados por Deus para ser o poder contra isto? Escolha. Escolha.
Se você quer Deus, venha para Ele. Venha de todo o coração, venha de toda a alma e venha de todo o entendimento. Porque Ele é a água viva que purificará essas coisas da sua vida. E eu quero dizer para vocês que é muito importante a aprovação de Deus, não somente para que vocês possam viver uma vida autêntica, mas para que vocês tenham a alegria e o poder de testemunhar daquele que vive e está vivo eternamente. Eu posso imaginar quando nós chegarmos no céu. Já pensou, Edilene, a gente chegando no céu, todo feliz? Ai, Jesus! Ai, você vai correr para Ele. E Ele vai dizer assim, para. E você dá uma parada e diz, o que foi, Jesus? Diz, quem é você? Você não leu na minha palavra que aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, que eu me envergonharia diante dos anjos e de Deus, de você? Você parou para pensar nisso? Muitas vezes nós pensamos nos judeus e ficamos revoltados quando chega no dia de Natal, o dia de Páscoa. Quanta gente ficou com raiva dos judeus. Por quê? Porque crucificaram Jesus. Mas nós não pensamos em nós, que muitas vezes negamos Jesus por um filme. Nós muitas vezes negamos Jesus por uma cerveja. Nós negamos Jesus por uma noite num motel. Nós negamos Jesus numa noite numa internet. Nós estamos negando Jesus, e negando Jesus, e negando Jesus, e negando Jesus. Hoje, se o Espírito Santo está falando ao teu coração, não endureça o seu coração, porque esse juízo que Deus está mandando aqui é para a salvação, não é para a morte, é para a vida. Sim, enquanto vocês têm fôlego, louve ao Senhor. Enquanto é tempo, busque ao Senhor. Enquanto você pode, volte-se para Deus, que é grandioso em perdoar. E posso dizer para você uma coisa, Ele não só perdoa, mas Ele purifica de todo o pecado. Então eu vou fazer uma coisa hoje à noite aqui, antes de passar a palavra de volta ao pastor Ayrton, porque o nosso tempo já está quase no fim. Você quer ser aprovado por Deus? E se você deseja isso, Deus tem águas límpidas para você. O Espírito Santo está aqui. Sabe, a coisa mais importante é que não é o estado de sujeira que você tem, mas o estado de pureza da água que vai te lavar. Deus não está condenando você pelos seus pecados. Deus está dizendo, vem a mim e eu lavo você disso aí. Então hoje é o dia, hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor está dizendo, todos aqueles que venham, bebam de graça da água da vida. E se você hoje quer uma vida limpa, se você hoje quer ser uma testemunha viva, se você deseja de fato a aprovação de Deus para a tua vida, eu quero convidar você para vir aqui, como que se agora aqui tivesse os rios de vida, e você diz, eu vou até ali e eu vou me banhar, como aquele oficial que ouviu uma menina e disse, na minha terra tem profeta, que pode pedir a Deus e essa tua lepra pode ser curada. E quando ele vem ao profeta, o profeta diz, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naquele rio, eu tenho rios muito mais limpos na minha cidade, eu tenho muitos rios mais límpidos no meu país, e agora vem este homenzinho dizer que eu tenho que mergulhar 7 vezes. E aí os seus soldados disseram, olha, você já está aqui, entra na água, nós vamos virar de costas, nós não vamos olhar. E aquele homem mergulha a primeira vez e olha, a lepra está lá, mergulha a segunda, a lepra está lá, mergulha a 6ª vez, a lepra está lá. Mas quando ele mergulha a 7ª vez e levanta, seu corpo estava limpo, por causa do poder de Deus. Venha mergulhar nos rios de Deus hoje. Deixe que o Espírito Santo tire a sujeira. Deixe que o Espírito Santo lhe limpe, para você ser aprovado por Deus.